Bom dia, irmãos. Já que teve alguns convites, eu quero fazer um também para os músicos. Pessoal envolvido com música, com mídia. Nós vamos ter um encontro em Porto Alegre de músicos, dia 10 a 12 de outubro. Vai ser um tempo muito especial. Eu queria muito que tivesse representantes daqui. Há algumas coisas que Deus, não vou gastar muito tempo com isso, mas algumas coisas que Deus tem falado conosco sobre essa área do corpo de Cristo. Vai estar conosco o Paulinho Vicente, Paulinho do Drops, e o Daniel Souza. Mas não por causa deles, vai ter muita riqueza lá. Cada um leva algo do Senhor. Eu tenho uma expectativa que vai ser algo muito especial e marcante nas nossas vidas. 10 a 12 de outubro. E eu queria dizer para vocês que eu estou voltando para casa muito melhor do que eu cheguei. Vocês são muito especiais, me sinto muito em casa. E perdão pelo choro, gente, não sei o que acontece comigo. Vocês creem que tem mais uma porção do Senhor ainda? Esse encontro foi muito especial porque foi uma abordagem diferente dos semelhantes a Jesus, que talvez eu esperaria. A gente ouviu no início o Carlos, com tanta graça, falando sobre o padrão, a altura para fazer essa cesta. O padrão de Cristo é alto, irmãos. E ele não baixa o padrão por causa da nossa fraqueza, do nosso orgulho, da nossa soberba. Uma vez Tony esteve em Porto Alegre, ele falou sobre a rigidez. Ele é rígido, ele não se dobra. Depois vimos sobre qual é o grande problema que nos impede a ser semelhantes a Jesus, que é o nosso coração. Depois meditamos sobre a santidade de Deus, sobre a nossa santificação. Ontem ouvimos sobre a mansidão e a humildade de Cristo. E eu queria terminar, embora a gente saiba que nossos cultos, nossos retiros não terminam, mas eu queria meditar sobre a passagem que eu mais amo na Escritura, que é de uma mulher que reconheceu quem era Jesus e qual foi a postura dela. Eu queria que nós lêssemos juntos, e vocês podem ficar durante todo o nosso período juntos aqui com a palavra aberta, porque a gente vai expor esse texto, que é Lucas 7, 36 a 50. Lucas 7, 36 ao verso 50. Acharam? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados.
Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, nos colocamos aqui na tua presença, Senhor. Há tanta riqueza aqui nisso que lemos. Pedimos que teu Espírito conduza a nossa mente para ti, Senhor. Encontre em nosso coração uma terra fértil, Senhor. Nós queremos ter a postura dessa mulher, Pai. Mas sabemos que isso não é por força, mas é uma resposta daqueles que te reconhecem, Senhor. Não queremos perder aquilo que tu nos deu nesse tempo aqui, Senhor, que é falar sobre reconhecer a tua pessoa e responder aquilo que estamos vendo, Senhor. Nos dá um pouco mais, Senhor, um pouco mais de discernimento, um pouco mais de clareza nessa manhã. No nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler nos leva para a casa de um fariseu naqueles dias de Jesus. Simão convidou Jesus para jantar na sua casa e isso era uma cultura daquele tempo. Fariseus convidavam rabinos, mestres, pregadores para um debate público. Como o Carlos nos falou, naquele período as mesas não eram como a gente tem hoje, uma mesa que a gente senta numa cadeira. Eram mesas baixinhas, ficavam deitados, escorados com o cotovelo. Por isso que realmente aquela mulher tem acesso aos pés de Jesus, porque os pés ficavam para trás. E um dos objetivos dessa refeição era justamente ouvir o que esse mestre itinerante tinha para dizer. E ele era um debate público. O fariseu deixava a porta da sua casa aberta, as pessoas iam e poderiam ficar assistindo, elas não sentavam, elas ficavam de pé, ouvindo, elas só tinham uma condição, elas não podiam falar nada. Elas não podiam atrapalhar, mas elas podiam assistir. Vamos indo de versículo a versículo? Verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Aqui já nos mostra algo radicalmente obsceno. Jesus, ao entrar na casa, ele já tomou lugar à mesa. Isso já nos diz como aquele fariseu, Simão, recebeu Jesus. 3 coisas deveriam ter acontecido que não aconteceram. Era um costume dos judeus, 3 costumes de hospitalidade: lavar os pés, um beijo no rosto e ungir a cabeça. Lavar os pés era um gesto de respeito mínimo. Como o Carlos nos falou, a função de quem lavava os pés era o escravo menor. A função mais indigna de um escravo era a função de lavar pés. Por isso que Pedro, quando Jesus pega a bacia, ele fala assim: de jeito nenhum, tu não vai lavar meu pé. Quando Jesus chega naquela casa, nenhuma bacia na porta tinha esperando ele. Quando era um costume de uma pessoa muito importante, o próprio dono da casa lavava o pé do convidado. Jesus não teve nem isso, nem um servo, e nem uma bacia para ele mesmo lavar o seu pé. Segundo gesto era um beijo no rosto ou na mão. Era um reconhecimento de honra do convidado. Nós vemos isso com frequência na Escritura. Jacó, quando se encontra com Esaú, ele beija Esaú. Moisés, quando encontra Arão, beija Arão. Samuel, quando encontra Saul, beija Saul. É um reconhecimento de honra à pessoa que você está recebendo. Paulo orienta que nós nos cumprimentemos assim, né? Ósculos santos. Eu reconheço honra. Lá em Porto Alegre tem 2 irmãos, Samir e o Rogério, nosso pastor. Eles levam isso muito a sério. Não tem uma vez que tu vai estar com eles que eles não vão te dar um beijo. Simão não beija Jesus quando entra. Terceiro gesto de grande apreço era ungir a cabeça. Não era algo obrigatório, como lavar os pés, mas era algo especial e era ungido com um azeite refrescante. Não sei quantos dos homens aí já usaram um shampoo de mentol, parece passou pasta de dente na cabeça, fica refrescante. Essa era uma função daquele ungir a cabeça, era um azeite refrescante. Judeia era um lugar muito quente,
Então, era um tratamento de carinho. Simão desprezou Jesus do início ao fim. Mas por quê? Porque ele não viu quem era Jesus. Um fariseu que se orgulhava de saber tudo sobre Yahvé não reconhece o próprio Yahvé encarnado na mesa da sua casa. Isso para mim, meus irmãos, treme as minhas bases, porque eu posso falar tudo sobre Jesus e não reconhecer Jesus quando está na minha casa, quando está numa praça. Eu confesso para os irmãos que eu peço, eu quero ver o Senhor, a gente está falando isso aqui, mas depois que Deus me pegou nesse texto aqui, a minha oração tem sido: Senhor, eu quero reconhecer onde Tu está. Eu quero Te reconhecer nos olhos dos meus irmãos, nas pessoas que não têm nada para me dar. Não é sempre, mas às vezes eu sou convidado para ministrar em algum lugar, e aí eu chego com o meu violãozinho, às vezes chego antes, aí eu olho para a pessoa assim: tudo bem, onde é que eu posso botar meu violão? E a pessoa está tão preocupada com arrumar a decoração do lugar que me despreza totalmente. Sei lá, mano. Nem sabe quem eu sou, né? Aí eu vou na outra pessoa e falo assim: tudo bem, onde é que eu posso ir? Onde é que eu fico? Aí a outra pessoa me despreza também. Não é sempre, mas às vezes acontece. Aí eu me sinto o quê? Não me sinto bem recebido. Mas eu não preciso me sentir bem recebido. Eu sou pecador, sou mal pra caramba. Mas e Jesus, irmãos? Jesus é digno de honra, de glória, de ser bem recebido. Esses tempos agora, não sei quantos de vocês conhecem Vitor Rodrigues, pastor da Argentina, de Rosário. Ele ia ministrar num retiro de pastores lá em Porto Alegre. E aí o Ion, que é um dos irmãos lá, me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia passar uma manhã com o Vitor, porque o Ion ia estar envolvido com os pastores. Aí aqueles convites que é uma honra, né? Queria muito estar com o Vitor. Aí avisei para a Lu, assim: Lu, amanhã de manhã o Vitor Rodrigues vai estar lá em casa tomando café conosco. Pode comprar Nutella, pode comprar tudo que eu não deixo nunca. A gente vai fazer a mesa para o Vitor. Aí não deu outra. Aí antes, falei para minhas filhas assim: nosso convidado vai estar aqui, é muito especial. Deus tem usado muito ele. Ele fala espanhol, então não fica preocupado se vocês não entenderem alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu fui para o YouTube lá, né? 15 minutos para aprender espanhol. Eu tentando. Aí ele ia estar de manhã, de noite, a gente começou a fazer aquela limpeza. Sabe aqueles fios de carregador? A gente foi tirando tudo, a casa ficou clean, ficou linda. Falei assim: Lu, tira foto para a gente tentar manter assim depois. Aí de manhã fui lá, peguei Vitor. E foi um tempo muito, muito especial. A forma como nós recebemos alguém, irmãos, revela o quão valor ela tem para nós. A forma como Simão recebeu Jesus mostrou que não tinha nenhum valor para ele, o Senhor dos Exércitos. Como nós temos tratado a presença do Senhor é proporcional ao valor que nós damos por ela. Às vezes podemos ter a tentação de entender que a presença de Deus acontece aqui, apenas. Onde é que está a presença de Deus, irmãos? Onde é que Jesus se faz presente no teu dia a dia? Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Muito provavelmente circulou na cidade que Jesus, aquele nazareno, estaria na casa de Simão. E essa mulher provavelmente já sabia quem era Jesus. Provavelmente viu algum milagre ou viu ele ensinando em algum lugar. A postura que ela vai para casa, ela já sabe quem é o Senhor. E tudo indica que ela era uma prostituta. Alguns elementos que nos conduz a isso, a palavra ali fala mulher da cidade, não fala apenas uma mulher. Simão diz depois: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora, provavelmente uma mulher impura. E no final Jesus fala: perdoados são os seus muitos pecados, ou seja, havia uma ênfase na dimensão de pecados daquela mulher. Então, se havia alguém que não era bem-vinda na casa de um homem tão limpo como aquele fariseu, era
aquela mulher. Mas mesmo sabendo que ela seria rejeitada, ela sabia quem estava naquele lugar. E ela não foi de mãos abanando. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso, o que tinha de mais caro, e levou para presentear o Senhor. O vaso de alabastro é uma pedra translúcida, um valor altíssimo, e o guento ali possivelmente era nardo puro. Pensa no perfume caríssimo, valiosíssimo. O valor estimado daquele vasinho é 1 ano de salário. Se a gente fosse hoje, né, uma conta meio desproporcional, mas se fosse hoje um salário mínimo, a gente estaria falando de um perfume de 20 mil reais, em média. A Lu, minha esposa, agora começou com uma história do nada de querer que eu use perfume. Eu devo estar fedendo, né? Mas esses dias ela falou assim, meu amor, não comprar um perfume para ti? Daí eu, nunca usei perfume. Aí a gente, semana passada, final de semana, a gente foi para Curitiba, só eu e ela. Aí no aeroporto a gente foi ver os perfumes, né? Vamos sentir junto, então. Dela assim, mas como é que tu gosta? Daí eu assim, eu quero o que tu gosta, porque eu não quero perfume. Tem que ser o que tu gosta. Aí a gente ficou olhando lá e tal, sentindo. Aí chegou lá um denominador comum entre os dois. Aí eu fui ver o preço, R$1.000. Não, tá brincando. Eu olhei para ela assim, meu amor, eu te amo, mas eu não vou pagar R$1.000. É de jeito nenhum. Mas imagina se o vidrinho fosse 20 mil. Sabendo que Jesus estava à mesa, levou. Eu amo isso. Irmãos, sabíamos que Jesus ia estar aqui nesse lugar, nesse retiro? O que tu trouxe, irmão? Fazendo a tua inscrição lá, qual foi o vaso de alabastro que tu olhou na tua prateleira e pegou o mais caro, eu vou levar para honrar Jesus naquele lugar? Ou será que acabamos nos acostumando de saber que alguém vai levar um perfume? Pô, já estou pagando, vou ter que ainda levar perfume, pô? Sai, diabo! O diabo veio com essas mentiras, irmãos. Que desonra o Senhor. Quando estamos juntos, 2 ou mais, precisamos levar algo muito especial para esse tempo de comunhão com Jesus. Eu penso que a comunhão que temos, o momento dos cânticos, é uma mesa onde cada um vai levar um prato. E nós todos vamos nos alimentar do que o corpo de Cristo quer honrar o Senhor. Mas como é estranho quando sempre alguém leva o feijão, de sempre. Eu tenho feijãozinho, eu sempre levo feijão. Aí o irmão fica sempre comendo feijão. Sabe o que vai acontecer? Uma hora ele vai enjoar. Aí ele vai falar assim, quer saber? Eu acho que eu vou congregar num lugar que tem vatapá. E aí na nossa mente entra uma escravidão do consumismo. Eu quero ir me alimentar do melhor que tem de cada lugar. Mas sabe por que isso acontece, irmãos? Porque falta a riqueza de cada um levando o que tem. O Senhor tem nos chamado nesses dias a entender a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Se a Bíblia diz que cada um tem, eu creio. Como é que é teu nome, mano? Do óculos? Tu mesmo? Não, do lado. Do outro lado. Esse, é. Murilo, nesse encontro tem algo que só tu pode entregar, mano. Ninguém consegue entregar o que Deus deu pro Murilo. Impossível. Se o Murilo, durante os cânticos, o Senhor enche ele com uma profecia, com uma frase, mas ele pensa assim, rapaz, o que os meus irmãos vão pensar, pô? Ó o Murilo querendo chamar atenção. Ih, quer casar, ó. E quer, né? Mas esse papo, Murilo, eu estou usando o Murilo como exemplo, poderia ser qualquer um dos irmãos e das irmãs. Esse papo é timbre de serpente. Esse respeito humano, respeito à nossa imagem, não tem nada a ver com a honra que Jesus merece, que o Espírito deu somente para ti. Todos nós temos uma digital única. Irmãos, cada um de vocês tem a oportunidade na igreja local de levar um vaso de alabastro.
e perfumar a sala. O que nós levamos, onde Jesus está, revela o que Ele é para nós. E alguém pode pensar assim, Murilo, por exemplo. Vou te pegar até o fim hoje, Murilo. Murilo pode pensar, mas eu não estou na escala? O Carlos e o Cacílias foram convidados para ministrar. Eu não sou músico. Eu não estou na escala. Pasme, Murilo. Aquela pecadora não estava na escala naquele dia. Jesus estava, e aí todos que o veem estão na escala. De honra, de glória. Todos nós estamos na escala, irmãos. Escala se tornou uma pedra de tropeço na vida da igreja, essa palavra. Tu está na escala? Sim, todas as vezes eu estou na escala, irmãos. Nesses tempos agora, em Porto Alegre, a gente teve um encontro do setor. E aí eu passei a semana toda com a palavra glorioso na minha mente. E eu cantava com milhões não, mas várias melodias no carro, dirigindo no estúdio. E era algo do Espírito. Eu cantava, parece que eu estava ouvindo alguma coisa que estava acontecendo no trono de Deus. E aí nós tínhamos um encontro setor e eu não estava na escala da música. Mas eu falei, Senhor, me dá a oportunidade entre uma música e outra, deixa eu cantar alguma coisa sobre isso. Determinado momento, era o momento. Aí já me veio aquele frio na barriga, né? Aquele nervosismo. Cara, eu vou ter que cantar alto aqui. Aí eu comecei, glorioso Jesus. Só que na hora eu não chorei. Mas aquilo ali foi tomando uma proporção, irmãos. Aí o Ion estava nesse encontro, ele pegou o microfone, levou para mim e falou assim, isso é do Senhor. Aí comecei a cantar no microfone, a capela, não tinha instrumento tocando. Não, tinha sim. O Deva estava no teclado. E aí aquilo ali foi crescendo. Nosso encontro ficou glorioso, glorioso, glorioso. E aí no final do encontro, uma irmã, uma senhora, ela foi e ela falou com uma postura que eu não gostei. E quando a senhora pega a gente, né, porque se é um moleque tipo Murilo, eu falo, tô nem aí. Mas uma senhora a gente trata como uma mãe, como uma honra, né? Só que ela falou assim, irmãos, eu queria dizer que eu tive a continuação do cântico do Cacílias, mas eu não canto direito, né? Aí eu não aguentei, irmãos. Eu fui lá na frente e falei assim, minha amada irmã, tu nos impediu de ouvir o que o Senhor tinha. Tu não é afinada, mas a gente resolve depois. Mas eu dou muito valor quando Deus dá algo. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem. O microfone não pode ser monopólio de expressão da igreja, irmãos. E eu creio que quando a gente se coloca para obedecer ao Senhor, Ele nos dá uma voz potente naquele momento. É algo sobrenatural. Não estou tentando mexer em estrutura de igreja, não é nada disso, mas eu gostaria que o nosso coração fosse conquistado a saber que se o Senhor está, eu vou levar um vaso de alabastro. Eu vou levar alguma coisa. Que seja o guardanapo dessa refeição. Mas eu vou servir os meus irmãos. Para quem verdadeiramente ama o Senhor, não existe programação apenas de receber. Todos vão para dar. E quando todos vão para dar, todos recebem. No próximo encontro da igreja, pensa, eu sou o ministro de louvor. Mas vai ser num grupo caseiro, na casa do fulano de tal. Beleza, tu é o ministro de louvor da noite. E daí tu pode até animar o teu irmão. Fala assim, rapaz, sabia que tu é o ministro de louvor dessa noite? Vá contaminando a igreja, irmãos. Vamos discipulando a igreja nesse assunto. Vamos ensinando os irmãos para que Satanás seja destronado nessa cultura de performance e de consumismo. Murilo, vou criar um cenário. Imagina, o retiro começou sexta, quinta-noite. Murilo, imagina que quarta-feira, Tony te liga. Fala assim, Murilo, é o seguinte, Carlos não vem, Cacílias não vem, todos os líderes não vão estar, a gente vai ter que ir para um outro lugar. Só que, meu irmão, retiro vai ter que acontecer. Inscrições estão pagas, comida está sendo preparada. Quarta-feira, Murilo.
Ó, pode se colocar como se fosse para você, tá? Todo mundo. O que tu faria? Tu vai ter que assumir esse retiro. O que vocês fariam? João, cadê o João? O que tu faria, João? Quarta-feira. Eu vou dizer o que eu faria. Primeira coisa, me ajoelharia. Senhor, tem misericórdia, Senhor. O que tu quer falar com a igreja, Senhor? Está nas minhas mãos esse negócio, papai. Eu mandaria mensagem de WhatsApp para todos os grupos que eu tenho, até de quem não é crente. Ora por mim. Eu preciso ouvir o Senhor. Só que, João, Murilo, não precisa acontecer isso para vocês fazerem o que vocês devem fazer em todo encontro. Todo encontro é nossa responsabilidade. Todo encontro eu preciso vir cheio, sabendo que Deus quer falar com a igreja. E pedindo uma oportunidade para abrir minha boca e falar em algum momento. Irmão, imagina o encontro onde 300 jovens vêm cheios para dar. Que já ouviram o Senhor durante a semana. E que estão só esperando uma oportunidade. Sabe o que vai acontecer? Vai ter que surgir um Paulo escrevendo assim, ó. Quanto à língua, 2, no máximo 3. Calma. Moisés, que era um amado ancião nosso, falava assim, hoje não é 2, no máximo 3, é 1. Pelo menos 2. Porque nos acostumamos com uma tradição pagã, e eu falo isso com muito temor, sem julgamento, irmãos. Não estou falando sobre vocês, estou falando uma cultura da igreja que se enraizou, onde as coisas no culto acontecem em cima dessa plataforma. Isso não é bíblico, amados. Não existe a figura do ministro de adoração na Escritura. Sabe por quê? Porque todos são. Alguns ajudam com música, sim. Mas não existe uma centralidade numa pessoa que ela tem que ouvir o Senhor durante 40 minutos. Estávamos aqui num tempo tão maravilhoso de cântico e surgiu, eu ouvi no meio do povo, santo, 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 já entrei com cântico. Eu amo quando isso acontece. Quando surge da congregação, não depende só de mim. Lá em Porto Alegre eu brinco dizendo que o Espírito Santo tem um Spotify pessoal e ele tem a playlist que ele faz. Porque é impressionante às vezes que mais que um irmão ouve a música que deve ser cantada. Eu não quero perder tanto tempo nisso, mas muitas vezes eu estou lá com o violão e eu já decidi o cântico e chega alguém em mim e fala assim, poderia cantar tal cântico? E os irmãos sabem que eu quero isso. E é exatamente o cântico que eu ia cantar. A gente teve um retiro há pouco tempo agora, aí eu estava no violão, eu ia cantar uma música que eu nem canto muito, que é Eu sou do meu amado e ele é meu. Aí o Nick, que é um irmão, um companheiro, estava no baixo atrás e me cutucou. A bandeira é o amor. Daí eu olhei para ele, que com ele acontece muito. Eu assim, cara, é essa que eu vou cantar. Aí eu estou puxando o ar para cantar, vem a Amada, esposa do Zé, que o Tony conhece. Ela vem em mim, assim, com o olho cheio de lágrima. Cacilhas, poderia cantar aquela Eu sou do meu amado? É um Spotify do Espírito Santo. Ele escolheu a música. Último exemplo sobre isso. Há um tempinho também, no encontro grande da igreja, momento de ceia, quando tem ceia, o nosso salão enche, dá quase 1000 pessoas lá. E aí, em determinado momento, o Espírito Santo fala com muita clareza comigo, falando assim, antes de partir o pão, eu quero que frentes de trabalho se resolvam. A divisão em algumas frentes de trabalho. Irmão, pensa numa palavra específica dessa. Ou tu errou cheio ou tu acertou em cheio, né? Não tem como. Entreguei a palavra e era de Deus. Houve perdão, liderança de jovem, enfim. Só que no final do encontro, vem uma senhora com um filhinho na mão, ela com o olho cheio de lágrima também, e fala assim, Marcelo, eu queria te dizer que o Senhor me deu exatamente a mesma frase. Só que eu falei, Senhor, misericórdia, Senhor, eu estou com meu filho aqui, eu estou aqui atrás, eu não vou conseguir chegar lá na frente. Tem misericórdia de mim, Senhor? Quando eu falei isso, tu falou exatamente a mesma frase. Sabe o que significa, irmãos? Que o Senhor fala no corpo. Aquilo era tão importante para Deus que ele fez essa mula que eu ouvi, porque eu estava no microfone.
Mas nós precisamos ter responsabilidade da nossa função no corpo. É muito tremendo imaginar que nós somos o corpo de Cristo. Como é que é o teu nome, mano? Não, atrás. Tu. Não, do lado. É. Henrique. Henrique. Tu não é apenas convertido, mano. Tu não apenas acreditou nessa história de Deus, de Jesus. Tu é o corpo de Jesus na terra, mano. Tem noção do poder disso? Tem noção da responsabilidade que é isso, mano? Na hora de assistir qualquer coisa numa tela, lembra que tu és Jesus na terra. Versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Irmãos, imagina uma mulher prostituta. Ela vê que Deus está naquele lugar. O que explica ela ter tido coragem de entrar na casa do fariseu, de tocar em Jesus, de beijar Jesus? Sabe o que ela viu? A materialização da graça e do perdão de Deus. Ela teve um vislumbre de quem Jesus era, a expiação dos pecados dela. Ela não honra apenas um mestre. Ela honra aquele que compraria os pecados dela. Como fala em Hebreus, ela entrou com confiança no Santo dos Santos. Há uma invasão do céu na terra nesse momento, irmãos. Era algo profético. E estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas. Há um contraste aqui. Enquanto essa mulher chora, destruída, em Lucas 15:10 fala: há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Eu imagino aquela mulher pedindo licença daquela pequena multidão que estava naquela casa. Uma mulher que era conhecida publicamente pelo seu pecado. As pessoas, quando vai vendo ela, assim, caramba, essa mulher está aqui, mano. Aí aquelas pessoas, convidados de Simão na mesa, olham para aquela mulher, sem dúvida, há um silêncio naquele momento. Quem permitiu ela entrar nesse lugar? Nada trava, passo a passo daquela mulher. E quando ela chega, vocês lembram que eles não podiam falar nada, os convidados? Ela não fala uma só palavra, mas provavelmente aquele choro dela começa a romper o silêncio daquele lugar. E eu imagino que enquanto está tendo aquela cena, o primeiro anjo solta os primeiros fogos no céu. E começa uma celebração no céu. Uma festa. Imagina os anjos vendo essas cenas, irmãos. Os anjos vendo Jesus, como Jesus estava sendo tratado naquela casa. Eles deviam ficar indignados. Mas quando aquela mulher dá o primeiro passo, eles começam assim, ó, Gabriel, olha lá, mano. Olha lá, mano. E aquela primeira gota pinga nos pés de Jesus. E aqueles anjos começam, aleluia! A justiça sendo feita. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Que santo contraste. Um coração destruído daquela mulher. E a festa e júbilo no céu. Isso acontece conosco, irmãos. Toda vez que nós confessamos nosso pecado, não é fácil. A gente fica muito humilhado. Mas a palavra diz que a festa é no céu. Nosso arrependimento sobe como perfume agradável ao Senhor. Regava-os com suas lágrimas e os enxugava com o próprio cabelo. Aqui é muito importante lembrarmos e vermos qual é a importância do cabelo naquela cultura. O cabelo da mulher na cultura hebraica era visto como a glória da mulher. Era o seu ornamento natural. Paulo, em 1 Coríntios 11:15, diz: o cabelo é a glória da mulher.
Além da glória, representava a sua honra, a sua dignidade e principalmente a sua submissão. O único lugar que a mulher podia soltar os seus cabelos era na intimidade da sua casa, diante do seu marido. Cabelo solto publicamente era uma profunda vergonha. Alguns rabinos mais radicais defendiam que uma mulher, quando soltava os seus cabelos, sendo casada diante de outros homens, já era permitido divórcio. Não tocou em homem nenhum, mas soltou seus cabelos. O que aquela mulher faz ali, irmãos, não é nada normal. O choque daquelas pessoas é justificado. Mas ao fazer aquilo, aquela mulher oferece a sua glória para Jesus. Ao enxugar os seus pés com seus cabelos, ela oferece a sua submissão ao Senhor. Era como se dizia, a partir de hoje, a minha vida te pertence, eu sou ligada a ti, sou submissa a ti. Ela literalmente transformou a vergonha dela em uma expressão de adoração ao Senhor. Eu já contei isso, eu tenho muita vergonha de pular quando está rolando um worship night. Aí começa o bumbo da bateria, já me dá um negócio assim, porque vem um filme desde criança que eu queria pular, mas eu tinha vergonha pra caramba, porque eu pulo tudo errado, né? E aí um dia, lendo esse texto, eu pensei assim, quais são os motivos de vergonha que eu tenho? Eu vou tornar eles intencionalmente públicos, para honrar o Senhor, uma coisa minha. Aí toda vez que tem uma galera pulando, Deus já sabe que eu tenho um acordo com Ele, que eu vou nessa galera. Ontem eu não vim aqui pular porque eu queria, mas porque eu tenho um acordo com o Senhor, porque eu pulo errado. Tanto que alguns moleques olhando para mim, eles já até paravam assim, mano, que coisa estranha. Eu sei, irmãos, eu sei. O que é isso? É pulo isso? O que é um... Mas se aquela mulher transformou a vergonha dela como instrumento de adoração, eu quero fazer a mesma coisa. Nós perdemos a oportunidade de confessar nossos pecados, em transformar nossa vergonha em instrumento de adoração ao Senhor. A gente é tão bombardeado na nossa mente, irmãos. Satanás vem com tanta mentira polida. Não permita abrir mão de uma vergonha que torna a adoração ao Senhor. E beijava-lhe os pés. Olha que interessante. Na cultura judaica, os pés eram o ponto mais impuro do corpo de uma pessoa. Como Carlos nos falou, lugar extremamente empoeirado, sandálias abertas, o pé estava sempre imundo. Então, naturalmente, o lugar considerado mais impuro era justamente os pés. O gesto dela de beijar os pés era de extrema reverência e adoração. Não sei se os irmãos sabem, mas adoração ela é separada em duas palavras no grego, pros e kunel. Proskunel significa adoração, pros significa em direção a alguém, e kunel é beijar. Um dos significados de adoração para aquele povo é justamente beijar os pés. Agora vocês imaginam a cena daquele homem que Simão chamou só para testar, um monte de fariseu e mestre da lei, vendo aquela mulher beijando os pés daquele homem. Ela literalmente estava adorando aquele homem. Ela não estava em templo, ela não estava fazendo sacrifício, ela estava beijando um homem. Literalmente, aquelas pessoas viram que ela estava no momento de adoração. E ungia com unguento. Perfume, não sei quantos de vocês têm perfume de R$1.000 aí, que são mais corajosos que eu. Mas o quanto vocês colocam de perfume? Sei lá, se eu tenho um perfume de R$1.000, mano, pô, eu boto uma molécula assim. E oro, Senhor, faz teu milagre agora. Pô, eu ia botar muito pouco. A não ser aquelas pessoas que passam em aeroporto, né? Vocês já viram? O cara passa no aeroporto e faz assim, ó. E guarda e vai embora. Pô, mas se a gente tem um perfume caro, a gente vai economizar, né? Aquela mulher não apenas coloca uma gota, ela despeja tudo, e não é
no pescoço de Jesus, é nos pés sujos de Jesus. Para muitos de nós isso pode parecer, como para Judas, desperdício. Mas quando os pés que estão na nossa frente é do Rei da Glória, não é desperdício, é honra, é glória, é adoração. Aquela mulher não considerou o valor daquele negócio. Ela considerou o valor do Senhor que estava na frente dela. Às vezes, irmãos, o Senhor me traz um valor e um irmão. A minha carne detesta quando isso acontece. Ainda mais quando o valor é meio alto. Não, Senhor, mas será que não é um zero a menos ali? Na hora eu percebo que eu estou sendo como Judas. Estou dando valor para aquilo que o mundo dá valor. Dinheiro, irmãos, não é nada para Deus. Vários irmãos aqui fizeram rodinhas orando por nações. Eu tenho certeza que muitos deles pensam, mano, eu não tenho um tostão. Eu quase não consegui fazer a inscrição desse retiro. Como é que eu vou para ir para uma nação? Dinheiro não é nada para Deus, irmãos. Absolutamente nada. Ele é o dono desse mundo todo aqui. Nós precisamos lembrar o Pai que temos, irmãos. E eu queria dizer, abrindo parênteses, que teve alguns irmãos que não vieram nas rodas e o Senhor me falou que alguns desses vão ser enviados. Há muitos missionários que disseram, eu nunca vou para lugar nenhum. Parece que o Espírito Santo gosta desse papo, assim. Ah, é? Então, se tu não veio, continua no radar, meu irmão. O Senhor valoriza a honra que temos por Ele. Os pés sujos de Jesus. Aquela mulher viu que tinha mais glória que toda a realeza da história reunida. Os pés sujos de Jesus brilha mais do que qualquer ouro que esse mundo já viu. Aquela mulher viu algo além da poeira, além da roupa suja. Irmãos, o que nós temos visto de Jesus, irmãos? Ah, Espírito Santo, abre nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, papai. Existe um padrão de anormalidade naqueles que veem o Senhor, irmãos. E aí, quando eu estou me vendo muito normal, eu fico preocupado. Não é normal derramar um vaso de alabastro nos pés sujos de alguém. Ana, quando estava chorando, pedindo e clamando por um filho, o profeta Eli disse que ela estava embriagada. Não era uma forma de orar normal. Era estranho. João Batista, da linhagem de um sacerdote, ele decide ir para o deserto, comer mel, comer gafanhoto. Não é normal isso. Pedro sai de um barco para caminhar sobre as águas. Não é normal isso. Por 5 vezes o apóstolo Paulo recebeu 39 açoites. 3 vezes levou varadas. 1 vez foi apedrejado. Sofreu 3 naufrágios. Passou uma noite boiando no mar. Teve fome, teve sede. E ele dizia, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quando alguém vê Jesus, ela não se torna mais normal. A gente está muito normal, irmãos? Você no seu ambiente lá, na sua faculdade, no seu trabalho, isso é normal? Ou algo aparenta que tu é diferente? Eu não estou falando que a gente deve imitar essas coisas, mas há uma resposta, há uma reação quando vemos o Senhor. E ela é anormal. Não é normal passar alguns anos numa empresa e ninguém saber que tu é um discípulo. Não é normal. Discípulo de Jesus sabe que está lá não pelo dinheiro que recebe, mas pela missão que recebeu do Pai. Estamos na faculdade, não é para aprender uma matéria e para ganhar dinheiro depois, irmãos. 80 anos, se vivermos até lá, é muito pouco. Eu penso como é que vai ser o nosso coração na Nova Jerusalém, lembrando
como vivemos aqui. Eu não quero trazer peso. Eu quero trazer uma esperança de vermos o Senhor e reagirmos a isso. Eu quero muito que nós todos saiamos daqui diferentes, anormais. Ser semelhante a Jesus é ser anormal para esse mundo. Se vocês não lembrarem de nada que foi pregado aqui, lembrem disso. Semelhante a Jesus é ser diferente do mundo. Não é normal, Murilo, levantar a voz no meio do encontro. Mas, Murilo, eu creio que é o que Deus quer de ti, mano. Nossas expressões revelam o Jesus que nós confessamos. Eu não sei, mas desde o início, irmãos, eu estou com um negócio que eu estou querendo fugir, mas eu não vou fugir. Porque eu não gosto de falar essas coisas que parece que a gente está criando uma lei. E se a lei fosse boa, Deus teria continuado com ela. Mas eu tenho uma impressão que o Instagram tem matado muito do frescor espiritual dos jovens. Pode parecer hipócrita isso, porque eu uso o Instagram também. Mas quanto tempo a gente passa naquela porcaria, irmãos? Quanto tempo comparando indiretamente a nossa vida com outras pessoas? Quanto tempo permitindo Satanás ferir a gratidão que nós devemos ao Senhor? Eu vou lançar um desafio meu, não é diante de Deus. 20 minutos, tá bom? Para ver aquela porcaria? Vamos passar só 20 minutos nesse negócio por dia? Vamos botar uma lei pessoal? Rapaz, ninguém falou assim, mano. E não precisa falar assim para mim. Eu não vou estar lá na quarta-feira do teu lado assim, 22 minutos. Mas eu fui um que por muito tempo acreditei nos elogios que eu recebi no Instagram. Eu acreditava que a minha vida edificava muitas pessoas no Instagram. Quando eu percebi, eu não estava sendo edificado. Eu estava com a minha vida toda atrapalhada, vendo o que eu não deveria ver, gastando um tempo que eu não deveria gastar, não tendo 1 minuto na presença do Senhor e 2 horas nessa maldição. Até que eu percebi, não tinha Instagram na época de Jesus. Não tinha Instagram na época que o Senhor apertou o botão da perseguição e fez com que todo mundo saísse de Jerusalém. O Senhor não depende daquilo ali para edificar a vida de ninguém. Isso é uma mentira. Eu sei que pessoas podem ser edificadas naquele lugar, mas eu não quero achar que eu preciso estar lá para edificar alguém. Porque Satanás, ele não é bom nisso que ele faz porque é bom, mas é porque ele é muito experiente. Ele está há muito tempo sendo Satanás, né? Ele já conheceu muitas pessoas como nós. Ele sabe as nossas fraquezas. Quem é que botou a pior foto que tem, que aparenta o teu pior ângulo de nariz, teu pior ângulo de orelha, na foto de perfil do Instagram? Levanta a mão. Aquilo ali é uma falsidade, irmãos. Aquilo ali apresenta um lado que não é real. Eu não gosto de falar isso, mas eu creio que o Espírito Santo quer levantar um vigor nos jovens, algo poderoso. Mas para isso a gente vai ter que renunciar a algumas coisas. A gente vai ter que santificar o nosso tempo. Santificar o que ouvimos, o que vemos. Feche parentes, não tem lei, não tem regra. Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Com esse pensamento, porque falando consigo mesmo é porque ele pensou, né? Com esse pensamento, Simão revela qual foi o motivo de convidar Jesus. Foi testar Jesus. E saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou. Irmãos, num único pensamento,
num único pensamento. Olha que interessante. Eu vi uma ministração do Paul Washer esses tempos. Ele estava falando sobre o pecado. E ele falou assim, irmãos, nos últimos 10 minutos, todos nós aqui pecamos em algum pensamento. Aí eu falei assim, que isso, mano? Não é por 10 minutos? Eu considerei naquele momento que ele foi radical e ele errou. Até porque eu conheço gente muito piedosa. Aí, com o tempo, eu fui vendo que, geralmente, em 10 minutos, eu realmente peco no meu pensamento. Alguma coisa que... O que é pecado? Esse é o ponto. Tudo aquilo que não honra o Senhor é pecado. Tudo aquilo que não gera glória ao Senhor na nossa vida é pecado. Caramba, tá pesada essa palavra hoje, né? Perdão, irmãos, não era o meu objetivo. O que eu quero dizer é que Simão, num único pensamento, ele julga Jesus, falando esse homem é uma farsa, e ele olha para aquela mulher e já condena aquela mulher, essa mulher é uma imunda. Nós temos esse potencial em nós, de julgar o pior dos nossos irmãos. Quando eu miro no Murilo, ele deve ter uma confusão de um monte de tentação na mente nesse momento. Que desgraçado esse carioca. Estou aqui na minha. Eu sei que ele não fez isso, espero, né? A nossa mente ela é muito rápida. Em menos de um segundo vem uma explosão de pensamentos. Nós precisamos vigiar com nossos pensamentos. Só que o que Simão não desconfiava é que naquele instante Jesus já tinha lido o coração daquela mulher e ouvido tudo o que ele tinha pensado. E se sou eu, no lugar de Jesus, eu bato na mesa e mostro que ali tinha profeta. Ah, é, Simão? Não sou profeta? Tu pensou isso, isso, isso. Mas como Jesus não é esse cara como eu, ele ama Simão. E ele apresenta uma parábola que descreve exatamente o que estava acontecendo ali. Versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? É muito profundo isso aqui que Jesus fala. Essa palavra devedor aqui, ela tem muito significado. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, Jesus falava aramaico. E essa palavra dívida, que ele começa lá, certo credor tinha 2 devedores, ela tem o mesmo sentido de pecado. A palavra pecado. Quando Jesus ora, Pai, perdoa as nossas dívidas, é o mesmo sentido de pecado. O assunto da história que ele traz para Simão é a realidade de todos que estão nesse salão aqui. Nós todos somos devedores, todos pecadores, uma dívida impagável diante de Deus. Só que nessa história, Jesus apresenta um que devia mais e o outro que devia menos. E o que teve o valor maior perdoado foi o que amou mais. E eu sei que eu, pelo menos por um tempo, eu não entendia essa parábola, porque eu, como alguns irmãos aqui, nasci num lar cristão, eu não tenho um assassinato na minha ficha corrida, eu não tenho pecados. Hoje eu falo isso não crendo nisso, que para mim meus pecados são horrorosos, mas eu não tenho aqueles pecados, sabe aquele cara que era bruxo, e aí o cara enche igreja porque ele era ex-pecador sinistro. Sabe? Aí eu vou lá porque o cara foi muito pecador, mano. Não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de uma ficha corrida de pecado, mas da percepção pessoal do quanto o pecado habita em mim. Essa é a dimensão. Qual é a dimensão que eu tenho do tamanho do pecado que habita em mim? O apóstolo Paulo trata disso em Romanos 7,17. Ele fala, agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Depois ele vai falar da lei do pecado que está nos seus membros. O mesmo Paulo que diz, de acordo com a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Paulo provavelmente era aquele cara que não tinha pecado aos olhos dos fariseus. Não tinha uma transgressão da lei. O mesmo Paulo, quando é cheio do Espírito Santo, diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que contraste é esse?
um homem irrepreensível na lei, que em determinado momento no final da vida diz que ele é o principal dos pecadores. Sempre quando eu lia isso, eu pensava assim, Paulo viajou aqui, né? Porque ele não sabia que em 1986, em Jacarepaguá, ia nascer um cara muito, mas muito pior. Marcelo Cacilhas. Só que Paulo, irmãos, não estava se comparando comigo, nem com Pedro, nem com Tiago. Ele estava olhando para Cristo. E diante de Jesus, ele se via o pior dos pecadores. Vamos ilustrar isso. Imagina que não existe pecador nenhum no mundo. Esqueça Hitler, esqueça Mao Tse Tung. Nenhum. Só tem um bebezinho nessa mesa aqui, ó. Um bebê perfeito, lindo. Cobertorzinho fofinho, cheirinho de amaciante. Tá tudo lindo. Sabe aquele que dá vontade de esmagar? Se só tivesse esse bebê no mundo, Jesus teria que descer do seu alto e sublime trono, abrir mão da sua glória e derramar o seu próprio sangue para a salvação desse bebê. Esse é o tamanho do teu e do meu pecado. Quando o Espírito Santo nos revela isso, irmãos, a gente não se surpreende, não se escandaliza mais com o pecado de ninguém, a gente se entristece. Mas não vem aquele ar superior, misericórdia dessa pessoa. Porque eu lembro que o meu pecado custou a vida do meu Senhor. E aí sabe o que acontece? Misericórdia entre todo o rebanho. Todos se amam, todos se servem, todos lavam os pés uns dos outros, porque estão olhando para Jesus. Não é sobre o tamanho do pecado, mas é o tamanho da nossa dívida. 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Aqui para mim é a parte mais forte, irmãos. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, Simão. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Tu não ungiu a minha cabeça, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Irmãos, Jesus repara como nós tratamos ele. Ouvimos ontem do Carlos que ele é manso e humilde, mas ele tem um ardente ciúmes pela forma como nós respondemos. Jesus reparou a forma... Como é que é teu nome, mano? De óculos. Não, lá. César. E? É para os dois, então. O Senhor repara a forma como vocês trataram a presença dele aqui nesse tempo. Se faltou lavar pés, ele vai falar assim: não lavaste meus pés, mano? Não é uma cobrança, mas ele é uma pessoa. Nós sentimos como a gente se trata, né? Carlos falou de uma forma grosseira com o irmão, e ele foi assim: ó, irmão, quero te pedir perdão porque eu fui grosseiro. O que o irmão respondeu? Mano, cutuca lá o mano lá, ó. Aí, amém. Como é que o irmão respondeu? Quando ele foi ligar para pedir perdão? Realmente, tu foi grosseiro. A gente sente, irmãos. Jesus reparou a forma como foi recebido. Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Entrei em tua casa e não me deste um beijo. Entrei na tua casa e não ungiste a minha cabeça. Como falamos em Tiago 4:5 diz: o Espírito que ele fez habitar em nós tem ciúmes ardentes. Só que isso não acontece só aqui. Filipe, quando disse para Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Acho que Filipe pensou assim: vou falar alto aqui, no meio dos 12. Eles vão ver como eu sou um cara intérprete. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Um moleque de 13, 14 anos, né? Qual foi a resposta de Jesus? Hã? Como, Filipe? Há quanto tempo eu estou andando com vocês? Jesus não gostou daquela pergunta, irmãos. Ele ainda não tinha entendido quem era o Senhor.
Às vezes eu penso quantas perguntas bestas que eu faço para o Senhor. Só falta conhecer um pouco Ele mais. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, Filipe. Não só ali, aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Irmãos, sabem quanto tempo eles caminharam com Jesus? No mínimo, 12 quilômetros. 12 quilômetros caminhando com Jesus. E no máximo 31 quilômetros. É tempo bastante. Caminhando com Jesus. E aí Jesus, como um amigo meu lá da Escócia, o Sandro, fala, Jesus se faz de palhaço. Ele fala, a gente tem que se fazer de palhaço. Às vezes a gente vem com carteiraço, né? Jesus podia ter vindo com carteiraço. Sou eu! Não, ele fala assim, que coisas estão acontecendo em Jerusalém? Jesus se faz palhaço ali, né? E quando aqueles homens vão falando, Jesus vai se entristecendo. E Jesus responde, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus percebe como nós tratamos Ele, irmãos. Ele repara a nossa falta de fé. Quando Jesus fala com a mulher e ele despede aquela mulher, o que ele diz para ela? A tua fé te salvou. Não foi o fato de ter beijado os pés, de ter comprado um perfume caro, ter depositado diante dele. Foi a fé. Muitas vezes a gente espera sentir coisas para responder. A gente espera um arrepio para fazer o que nós deveríamos fazer sempre. Esses tempos em Porto Alegre, não sei se foi em Porto Alegre, mas chegou um irmão batendo no meu ombro depois de louvor, chorando assim. Cacilhas, hoje o louvor estava uma bênção, meu irmão. Daí eu perguntei para ele, mano, quando não é? Porque hoje tu sentiu um arrepio diferente. A gente não pode ser escravo da nossa alma, irmãos. Nós sabemos que Jesus está presente pela fé. Se ele fala que 2 ou 3 ele está presente, eu creio. A fé daquela mulher conquistou o coração do Senhor. Pela fé, ela teve seus olhos abertos. Pela fé, ela agiu. Desde casa, pegando perfume. Pela fé, ela se arrependeu. Mas nós podemos se perguntar, mas como eu posso honrar o Senhor? Eu não estou vendo os pés dele sujos aqui. Né? Pô, se Jesus estivesse aqui, sem dúvida, eu ia lá e comprava qualquer coisa e botava nos pés dele. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Esse irmãozinho que está bocejando do teu lado é corpo de Cristo. A galera procurando. Quem? A galera que está no celular é corpo de Cristo. Meu irmão, não parece, mas é tudo. Mas eu acho tão tremendo isso quando eu lembro que eu sou o corpo de Cristo. Toda vez que nós edificamos uns aos outros, nós estamos lavando o pé de Jesus. Eu confesso que eu acho um pouco estranho esse negócio de lavar pé, de tu tirar o tênis. Aí todo mundo com talquinho. Teu pé não precisa ser limpo, mano. Teu pé tá limpo. Precisa pagar a conta de luz da tua mãe, cara. Precisa fazer algo que realmente é lavar pé. Não estou desprezando quando os irmãos fazem isso. Na verdade eu estou, né? Perdão. Não é essa a minha intenção, irmãos. Mas eu penso que lavar pé é realmente fazer o que nós devemos fazer. Quantos de nós nos colocamos à disposição de ajudar financeiramente nossos irmãos? O nosso bolso pertence a quem, irmãos? Nossos recursos pertencem a quem? Ah, não, é o meu projeto da faculdade. Tá, e aí? Tu vai te formar e vai ganhar um dinheiro e depois? Irmãos, é só nessa vida que a gente tem a oportunidade de fazer essas coisas. É só nessa vida que a gente tem a oportunidade de perdoar alguém. Na eternidade, Nova Jerusalém acabou. É só aqui que eu tenho a oportunidade de lavar os pés dos meus irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Tem uma irmã de Jundiaí que eu estava no último encontro, que ela não está aqui, eu acho que eu não vi ela, de um cabelo encaixadinho, ela estava na primeira turma de seguidores. Eu vou expor ela, eu creio que não é um segredo, mas ela me disse no final do encontro, ela falou assim, Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa, durante o louvor, eu não sei o que acontece comigo, mas eu não consigo fechar meus olhos. Eu não sei explicar. Na hora o Senhor falou comigo, minha irmã, o Senhor quer que tu fique atenta às necessidades dos teus irmãos. Porque isso é worship. Isso é adoração diante de Deus.
Senão a gente cria um padrão que a adoração é só quando eu estou com meus olhos fechados e com as mãos para cima. Não! A adoração ao Senhor é servir o corpo de Cristo. Com teus olhos abertos, pode ver uma mulher que está desesperada e ninguém sabe. Precisando de uma palavra que vai trazer rumo para a vida dela. Precisamos estar atentos ao corpo de Cristo. Tem uma música que a gente canta, eu confesso para vocês que eu não gosto muito. Mas eu levo pedrada, porque todo mundo ama. Que é aquela: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem nos dar. Eu tenho um problema enorme com ela por vários motivos. Primeiro, porque não é o Espírito Santo que a gente torna bem-vindo. É Ele que nos deixou bem-vindos para entrar na presença dEle. Porque senão eu sou Senhor sobre Ele. Espírito Santo, Tu que é Deus, pode vir, pode vir. A galera que quer te receber aqui, vem. Que isso, irmãos? Ele é soberano. Ele é como o vento, ele vai para onde quer. Mas o meu outro ponto de problema com essa música é que é muito fácil cantar isso. A melodia é boa, ela pega a minha alma, ela abraça meu coraçãozinho, ela fica no balancinho, assim: és bem-vindo aqui, papai. Ai, como tu é gostoso. Vai para Moçambique e morre lá. Morre de malária na África. Aí tu mostra que o Espírito Santo é bem-vindo na tua vida. A forma como nós tratamos uns aos outros mostra como o Espírito Santo é bem-vindo. Aquela mulher, quando ela está lá atrás, só querendo ouvir Jesus, e ela vê os pés sujos, ela fala assim: não, O Rei da Glória não foi bem recebido. Não interessa o que vai acontecer comigo, eu vou mostrar que ele é bem-vindo nesse lugar. As nossas atitudes provam se o Espírito Santo é bem-vindo, irmãos. Não tem pecado cantar isso, não tem. Eu só penso que é diminuir muito a realidade do que é tornar o Espírito Santo bem-vindo em nossas vidas. Como Simão, nós podemos convidar Jesus para estar presente e isso não passar de uma formalidade. Aqueles 300 batismos que algumas igrejas fazem, eu cuido muito para não julgar o coração, porque eu não sou Deus, eu não sou juiz. Mas eu sei que são os frutos que vão mostrar o quanto Deus entrou naquela vida. O quanto Ele está revolucionando um caráter que era podre, através de renúncia, de morte. Aquela mulher não cantou nenhuma música, mas certamente subiu com um aroma agradável ao Senhor. 47. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Perdoar, olha que Jesus fala para ela: perdoados são os seus muitos pecados. Blasfêmia! Nem o sumo sacerdote pode falar isso. Quem és tu para perdoar pecados? Nazireu, Nazareno. Sabe por que Jesus podia perdoar pecados, irmãos? Porque ele era o Cordeiro perfeito, que derramaria do seu próprio sangue para comprar o pecado daquela mulher. Jesus tinha autoridade para fazer aquilo. Mas o espanto daqueles homens é justificado. E ele segue: mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está dizendo que o nosso amor por ele e uns pelos outros está ligado ao quanto nos vemos perdoados. Alguém falou aqui no encontro sobre, acho que foi o Carlos, de orar por pessoas que nós temos tido problema, certo? Foi isso, né? E eu estava muito confortável, porque eu entendi que era quem tinha problema aqui dentro. Aí eu já dei um passo para trás, não é comigo, coisa boa. Aí ele continuou falando, daí ele falou assim, ó, lembra de alguém que tem um problema? Deu assim, não, senhor, para que pegar pesado assim? Quantos de nós temos pessoas que a gente sabe que tem alguma coisinha para resolver, ou alguma coisa que a gente foi deixando com o tempo e ficou uma coisa estranha? Irmãos, a nossa dificuldade em perdoar revela a falta de entendimento do quanto fomos perdoados. À medida que nós vamos entendendo o tamanho do nosso pecado, a gente tem paz com todos. Joãozinho, que é um pastor lá em Porto Alegre, ele fala assim, ó, quer ver se é ovelha ou é cabrito? Chega pertinho, vê se está de chinelo e só faz assim, ó.
no pé. A reação vai mostrar se é ovelha ou se é cabrito. Ainda bem que nunca fizeram comigo, não sei o que eu faria. Mas a nossa mansidão, ela é fruto do quanto entendemos que fomos perdoados pelo Senhor. O orgulho de Simão cegou ele, logo ele pouco amava. Ele não se via com uma necessidade grande de perdão, logo pouco expressou amor ao Senhor. Pessoas que se veem pecadoras têm maior capacidade de amar os outros. Quando Deus lança luz para o nosso pecado que habita em nós, nos tornamos misericordiosos. Em Filipenses 2:3 diz que nós temos que considerar o outro superior a nós mesmos, né? Ah, irmãos, é mole considerar o Carlos superior a mim, o Tony, meus irmãos. Mas pega aquele adolescentezinho, só fala besteira. Eu tenho um problema extra. Como eu tenho alguns seguidores a mais, às vezes eu vou em alguns lugares e eu vejo perfeitamente que a pessoa criou um personagem irreal e botou meu rosto lá. E aí vem me tratar de um jeito que é irreal. Eu tenho tanta dificuldade com isso, mas a palavra diz que eu tenho que considerar esse meu irmãozinho superior a mim mesmo. Jesus foi esse. Jesus permitiu que Pedro chegasse nele e falasse assim: Senhor, vem cá. João está chorando, Senhor. Tu não vai morrer coisa nenhuma, tu é Deus, meu, tá maluco? Como é que alguém tem coragem de chegar em Deus e falar que ele está errado? Porque Jesus era amigo. Jesus dava liberdade. Irmãos, quando nós consideramos todos superiores a nós, ninguém tem dificuldade de acesso conosco. A gente poderia abrir uma porta grande aqui que eu não quero entrar, mas assim, não valorize demais quem tu não conhece no dia a dia. Essa é uma palavra de segurança para nós. Não entendeu? Não valorize demais as pessoas que têm uma música que impactou a tua vida. Moisés Moraes, que infelizmente morreu, sentimos tanta falta dele em Porto Alegre, ele dizia assim, ó, irmãos, querem cantar as músicas com segurança? Cante só as músicas que vocês conhecem os compositores. Pesado, né? Mas a gente precisa vigiar. Já me perguntaram assim, o que é importante numa música para cantarmos? Basta ser bíblica? Não. Aí choca alguns, né? Não, mas a música é bíblica. Mas Satanás tentou Jesus no deserto com a palavra de Deus, com uma intenção maligna. Quantos coachings temos visto aí, teólogos, que usam a palavra de Deus para enriquecer? Tudo é espiritual, irmãos. Precisamos zelar, a igreja não é nossa. (49) Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Como falamos, eles de fato não conseguiam enxergar aquele que em Apocalipse 5:9 diz, digno é o Cordeiro, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua e nação. Aquela mulher estava incluída, eu e você estamos incluídos. Versículo 50, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, quando nós reconhecemos quem é Jesus, nós não apenas honramos Ele, nós saímos libertos. Há um poder de libertação na verdadeira adoração tremendo. Se antes aquela mulher era conhecida publicamente pelo seu pecado, agora ela é reconhecida publicamente pelo seu perdão. Algo aconteceu naquela casa. Eu imagino, depois de alguns anos, algumas pessoas, alguns cristãos passavam ali e falavam assim, ó, mano, não olha não, mas é nessa casa direita que aquela pecadora foi perdoada por Jesus. Porque ali teve uma grande perseguição, né? Os cristãos ficavam se fazendo de palhaço, no bom sentido. Mas aquela casa se torna um marco da onde uma mulher viu quem Jesus era e foi perdoada.
Jesus não apenas perdoa aquela pecadora, mas restaura a sua dignidade diante de todos. E eu quero terminar, irmãos, dizendo que para buscarmos a presença de Deus, precisamos antes reconhecê-la no corpo de Cristo. A palavra é muito clara, dizendo, se tu diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o teu irmão que tu vê, algo está errado. Nosso amor uns pelos outros, nosso serviço prático. E precisa doer em nós, né? A gente está falando de amar o irmão, não é amar o brother. Isaac e Vitinho estão sempre juntos. Aí não vale, pô. Vocês se gostam já. Não, vale sim, pô. Mas a gente está falando de um amor sacrificial. É algo que a gente perde para que o outro ganhe. Eu tive uma experiência no encontro lá em Porto Alegre. A gente estava alugando um auditório de uma escola, enquanto estávamos construindo um novo local. E aí tinha uma porta, um ginásio enorme, assim, tinha uma porta grande. E aí eu estava ministrando louvor lá. E aí a postura dos irmãos era muito estranha. Parecia que tinha morrido todo o presbitério. Um luto, assim, sabe? Ressuscitou, venceu a morte. Aquilo ali foi me fazendo mal. Fazendo mal. Aí qual que é a nossa tendência? Pô, apontar dedo, né? E aí eu, durante o cântico, eu comecei a viajar. Porque eu já tomei uma decisão faz muitos anos de eu não aponto mais dedo para a igreja e não falo assim, levante a tua voz! Porque para mim isso aí não gera frutos. Vai gerar um impacto visual, mas espiritualmente não gera fruto. Pelo menos, a não ser que Deus mande fazer isso. Mas daí eu comecei a viajar. E aí eu comecei a pensar, durante o cântico, eu queria ver a postura desses irmãos, se aquela porta se abrisse e viessem uns homens de 3 metros de altura, com trombeta, vestido de linho fino. Aí entra Jesus montado num cavalo branco. Eu queria ver a postura dessa gentalha. Irmãos, eu totalmente na carne, ministrando louvor. Olha que santo. O Espírito Santo, Jesus, com a sua mansidão, sopra no meu ouvido. Eu estou presente. Me destrói, eu não consigo mais tocar, eu paro. Eu peço para a banda parar, porque agora eu sei que eu estou em pecado diante dos meus irmãos. E eu confesso meu pecado. Falei, irmãos, eu preciso pedir perdão para vocês, porque eu comecei a julgar todos vocês, por causa de uma postura, uma expressão. Mas o Senhor acabou de falar que Ele está entre nós. Irmãos, a gente não pode ser escravo da nossa alma. A gente não pode ser refém dos nossos sentimentos. Jesus está entre nós. Tenha absoluta certeza disso, irmãos. Nós não precisamos sentir para honrar. E pode ter algum jovenzinho aqui. Eu lembro quando eu tinha... Quem que é o mais novo aqui? Quantos anos? 13? Caramba! Enfim. 15 anos, 16 anos, 17 anos. A gente cresce vendo pessoas que se tornam referência, que são geralmente os que pegam o microfone, que é o que a gente estava falando. Pô, aquele cara vai falar. Quem é que vai ministrar? Sei lá, mas alguém vai ministrar. E com isso a gente pode considerar que a gente é novo demais para edificar a igreja. Timóteo era muito novinho e ele ia para as cidades para consagrar presbíteros na cidade. Claro que naquela época a necessidade era muito grande. Mas existe um frescor do Espírito em vocês. Mano, como é que é o teu nome? De óculos, atrás. É. Felipe. O que foi? É o chamado dos óculos, queridos. Mas foi sem querer mesmo. Quantos anos tem, Felipe? 13. Felipe, tu tem um negócio em ti, mano, que é a presença de Deus em ti. Tu não é menor que ninguém que vem ministrar aqui.
No rebanho de Deus todos são iguais. Eu queria te animar a sempre, antes dos encontros, orar. Senhor, o que tu tem para esse encontro? Me dá oportunidade, Senhor. Às vezes, não vai conseguir oportunidade. Mas não importa, o culto é para Deus e Ele viu o teu coração. Concluído, com sucesso. Mas todos vocês, mais novos, não aceitem a mentira que somos novos demais. Não somos novos demais. Eu estou terminando, irmãos. Quero terminar com o texto de 2 Pedro 1, 5-9, que diz: empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, vamos ler de novo. Se alguém não abriu, abra. 2 Pedro 1, de 5-9. Principalmente para aqueles que o Espírito Santo falou quando falamos sobre Instagram, de ele estar sugando a tua energia espiritual. Vamos meditar nesse texto como palavra de Deus para nós. Achamos? Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Olha agora, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Poderíamos meditar por 1 hora só sobre esse texto, mas o que Pedro está escrevendo pelo Espírito Santo é que nós precisamos fortalecer a nossa fé com algumas virtudes. O que Tiago fala? Quer mostrar a tua fé? Me mostra os teus frutos. Com os teus frutos eu vou dizer se tu tem fé ou não. Lutero, como estava desesperado com aquela loucura da Igreja Católica de comprar espaço no céu, ele chegou a chamar a carta de Tiago a carta de palha. Queria tirar a carta de Tiago da Bíblia, porque ficava com medo desse negócio das obras. Mas, irmãos, não existe fé em nós se ela não se manifesta nas obras. Não existe esse negócio de em culto. Eu sou crente, tu é crente, eu sou crente. Aí o IBGE bate na tua casa. O que tu é de religião? Eu sou crente, sou evangélico. Isso não diz nada no inferno. Nós somos conhecidos no céu e no inferno pelas nossas obras, pelos nossos frutos de justiça. Só que essa fé ela precisa ser acrescentada, domínio próprio, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade, amor. E aí, olha agora, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, não é algo estático, é algo que vai crescendo, elas vão impedir vocês, no pleno conhecimento de Jesus, de ser inoperante e improdutivo. O que temos produzido? Rapaz, eu não produzo nada para o Senhor há muito tempo. Mergulha nesse texto, irmãos. Pega esse texto, memoriza esse texto. Eu preciso acrescentar coisas na minha fé. Porque minha fé ao Senhor Jesus precisa se manifestar em obras. Amém? Amém. Eu sou muito incapaz de ministrar, irmãos. Eu não consigo colocar para fora algumas coisas, mas eu sei que o Espírito Santo pode deixar só o que presta do que eu falei hoje no coração de vocês. Tudo que foi meu sai no nome de Jesus.
Mas eu tenho uma expectativa desse povo aqui ser muito potente, ter uma dinamite na fé e arrebentar com tudo. E talvez não no Instagram. Esses tempos agora, eu vi amados irmãos lá em Porto Alegre que foram no hospital para orar por uns perdidos. Eu não falei nada para eles. Mas filmaram tudo. Para que filmar esse negócio, irmãos? Qual que é a vantagem disso? Nós queremos animar os outros irmãos. A gente é animado quando vê Jesus. Nosso combustível é ver Jesus. Quando a gente vê os outros servindo, mais pega assim, caramba, não estou fazendo nada, ó céus, ó vida. Creio que o Senhor quer nos falar, olhe para mim. Olhe para mim. Tu vai ter uma reação. Igual a que Isaías teve, igual a que João teve, igual a que Pedro teve, igual a que essa pecadora teve. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Ela lava o nosso cérebro, ela nos revigora, ela fortalece a nossa fé, Senhor. Nós queremos ter a mesma postura que essa pecadora. Ela não calculou a sua imagem diante daqueles fariseus. Ela só estava com os olhos em ti, ela respondeu ao que estava vendo, Senhor. Quero animar a minha vida e a vida dos meus irmãos a sempre responder ao que estamos vendo da tua presença, Senhor. Tu és digno de todo o nosso esforço, de todo o nosso recurso, de toda a nossa energia. Como o Carlos falou aqui, Senhor, jovens hoje tão fracos, Senhor, nós queremos decretar a falência dessa fraqueza, Senhor. Que venha o renovo do teu Espírito, Senhor. Que haja uma renúncia dessa geração de redes sociais, de tempo gasto com os olhos de Satanás, Senhor. Queremos amar aquilo que tu ama. Queremos sonhar com aquilo que tu ama, Senhor. Aqueles que oraram aqui pelas nações, como foi dito aqui, profetizado, que comece amanhã, Senhor. Não queremos ir para um país para viver aquilo que tu queres que vivamos aqui, Jesus. Mas sabemos que tudo isso não vai durar se nós não estivermos olhando para ti, Senhor. Queremos ser conquistados ao contemplarmos a beleza da tua majestade. Tu és poderoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. E tu nos chama de amigo, Senhor. Queremos dedicar tempo nessa amizade. No nome de Jesus. Amém.